Boa noite, pessoal! Estamos começando mais uma live da série Pelas Vidas de São Paulo. Para quem não conhece, o Pelas Vidas é um manifesto qual eu faço parte, junto a mais de 20 coletivos e projetos sociais. Somos hoje mais de 1.000 voluntários e muita gente querendo promover um modelo de cidade menos tóxico, que de fato promova e proteja a vida. Opa, o Arnaldo já entrou live com ele, hoje estava aqui falando do manifesto. Arnaldo, deixa eu te colocar aqui para nossa conversa. Que assim, a gente vai sair daqui desse papo com o Arnaldo hoje com muitos insights, muitas ideias para acrescentar no nosso manifesto. Opa, olá Arnaldo, tudo bem? Uma alegria muito grande, Malu, poder participar com você, estarmos juntos. Estou aqui falando hoje de Bauru. Eu estou aqui em Bauru, Malu. Nós Eita, estamos Arnaldo, fazendo uma série de reuniões, visitas aqui, falando do nosso cidadania. E uma alegria poder falar com você. eu que agradeço pelo seu tempo, Arnaldo. Eu estou com várias coisas aqui que eu quero te perguntar. E, bom, prazer é todo meu. Eu estava falando um pouquinho para o pessoal antes de você entrar dessa iniciativa, né? O Pelas Vidas é um manifesto que está unindo políticos de campos diversos e sociedade para a gente pensar e repensar um modelo de cidade que de fato promova e proteja as nossas vidas e enfrente às extremas desigualdades e outras crises do século XXI. Mas, bom, Arnaldo, eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho para a gente do seu histórico de militância, porque eu já sei que você foi líder estudantil, já atuou em secretarias de governo, foi deputado estadual, deputado federal, e assim, você tem uma trajetória, né, uma figura pública no Brasil, e imagino que muita coisa mudou desde quando você começou no seu ativismo, na sua militância até hoje. E aí eu queria pedir para você falar o que te motivou a ser político, por que você faz política e como que a sua visão de mundo foi mudando ao longo de todos esses anos também. Malu, que delícia falar com você. Eu fico muito feliz. Eu vejo o seu sorriso, eu vejo o seu entusiasmo e eu me lembro daquilo que é o nascedouro de todas as pessoas que querem mudar as coisas. Você acabou de dizer que você não está só se apresentando agora, falando daqui a pouco em eleições. Você está falando de paixão. E as duas paixões que você falou, eu acho que são os grandes motivadores. Você falou da paixão pela vida, vidas da cidade, humanizar as relações. Como nós sabemos, como essa sociedade, muitas vezes de consumo que nós vivemos, ela foi mascarando as relações. Ela foi dando quantidade às relações, numerando e perdendo adjetivo e qualidade nas relações. Segundo, você falou que no seu manifesto você tem uma indignação com relação às desigualdades e uma vontade de lutar para que as diferenças diminuam. Você já está fazendo isso. Você, tão jovem, já deu passos nesse sentido e eu vibro muito com isso. Não estou falando nada piegas, não, porque não é fazer gracinhas. É porque eu estou muito feliz com essa sua campanha, com essa sua participação, com esse seu engajamento, que já hoje reúne pessoas. Um jovem que seja, que você motive para ter uma visão social, de participação pública e de participação também na política, já faz tanta diferença. Os jovens hoje, uma boa parte, ou são alienados por falta de informação, ou uma grande maioria desanimaram porque acham que as coisas não têm jeito. Mas você mostra que tem jeito sim. Por isso que eu estou muito feliz. A minha trajetória, de alguma forma, Malu, foi um pouquinho parecida com isso. Eu sou nascido numa cidadezinha muito pequenininha do interior, chamada Altinópolis. Não tem mais do que 15 mil habitantes. Lá, meu pai, minha mãe professora da rede pública sempre, 38 anos até se aposentar,
meu pai, um pequeno empreendedor, foram lutando pela vida. E o orgulho deles era que os seus filhos estudassem. E eu fui sempre muito estudioso. Gosto de estudar, gosto de aprender. Isso tudo me possibilitou, mesmo estudando em escolas públicas, isso é raro, infelizmente, frequentar as melhores escolas. E eu acabei entrando na USP. Eu sou formado em engenharia, na Escola Politécnica, uma das boas escolas do país de engenharia. E quando eu cheguei lá, Malu, pessoas como eu, das escolas públicas, eram apenas 10% das pessoas que entravam na Escola Politécnica. A Poli, da USP, mantida com os recursos públicos, gratuita, 90% das pessoas que lá chegavam, que chegam, são pessoas de poder aquisitivo, que estudaram nas melhores escolas, pagas. Portanto, a escola, a universidade pública, que deveria distribuir rendas, acaba concentrando rendas, porque tem acesso a ela quem pode pagar. Eu, minoria na época. Isso foi um grande motivador. Aí eu comecei a participar. Comecei lá na Poli, juntar o pessoal, participávamos das atividades de esporte. Logo, eu me tornei um dos dirigentes, dirigi o centro que reunia os estudantes da engenharia. Depois, fui da diretoria do Grêmio Politécnico. Todos os outros estudantes ali que faziam a Poli, reúnem-se todos os estudantes da USP no DCE, Diretório Central dos Estudantes. Quando eu entrei, tempo da ditadura, o DCE estava dissolvido. Perseguido que tinha sido, não tinha. E eu participei de um movimento com outras escolas, reconstruímos o DCE e eu fui aí da primeira diretoria do DCE da USP, reconstruído. Da primeira diretoria da União Estadual de Estudantes, reconstruído. Tomei gosto por fazer, por participar. Eu adoro reunir as pessoas, participar, ver as pessoas se estimularem, mobilizar, lutar, tá certo? E isso que me conduziu à minha atividade pública que eu tenho hoje. Então, uma alegria com tantos jovens que se reúnem com vocês, convidá-los. Venham, participem. Tá aí, entrou na nossa live o Henrique Dal, que você conhece tanto o Henrique. Ele é o coordenador da nossa juventude, estuda lá no INSPER, é coordenador da nossa Juventude e Cidadania, gente boa. Em nome dele, eu quero saudar tantos que estão participando aqui com você. Nós acreditamos em você, Malu. Ah, que é isso, Arnaldo. Fico feliz de conhecer um pouco mais da sua história, porque uma coisa é você ler a biografia da pessoa, outra coisa é a pessoa contar o que levou, os desafios, como foi para ela. E eu acho que isso é muito rico, porque são essas trocas que vão inspirando, que vão animando, que vão fazendo a gente ver outras perspectivas e criando outras expectativas. E, Arnaldo, você falou um pouquinho sobre as desigualdades. Eu vim parar na política por conta delas. Quando eu entendi que a desigualdade era um problema social e não individual. Eu sempre achei que a desigualdade era culpa minha. A desigualdade que eu vi aqui no meu bairro, aqui na Vila Mazei, sendo aluna bolsista em escola particular, ao longo da minha vida toda, a resposta que eu dei para isso era que eu precisava trabalhar mais, que eu que me virava e que eu tinha que reconhecer o meu lugar na sociedade. E quando eu saí da minha comunidade pela primeira vez, quando eu comecei a trabalhar no centro de São Paulo, a estudar na Zona Sul, na primeira faculdade que foi em moda, não foi ciência política não, ciência política veio depois, e quando eu comecei a participar de um projeto social que dava bolsa de estudos nessa faculdade, lá na Zona Oeste, eu comecei a rodar São Paulo todo dia. Eu nunca antes tinha saído aqui da Vila Madalena para quase nada. Tudo que eu fazia era aqui. Estudar, isso trabalhar. Você tinha que idade, Malu? Com que idade você começou a fazer isso? Olha, eu comecei a acessar São Paulo dos 17 para os 18 anos. Para você ter uma ideia, apesar de ser nascida aqui, de morar aqui desde que eu nasci, enfim, desde pequenininha, eu nunca, antes dos meus 18 anos, tinha conhecido a Avenida Paulista. Olha. Não conhecia o Parque Ibirapuera. Isso é comum para os jovens da periferia. E acessar São Paulo me fez ver
que as desigualdades que eu vi aqui na Vila Mazei, na minha comunidade, eram muito maiores, porque tinha muito mais oportunidades, mas também tinha muito mais pobreza e desafio do que eu tinha visto aqui. E aí foi só aí, Arnaldo, que eu percebi que não era um problema individual, que era um problema social. Que eu podia trabalhar, me esforçar, fazer o que for, ainda ia ter essa desigualdade, ainda ia ter falta de oportunidades para outras meninas, para os jovens que vêm de onde eu venho. Foi aí que eu decidi que eu queria ser política, porque eu entendi que era político o caminho para mudar. E aí foi uma jornada, até hoje são vários desafios todo dia. Mas, Arnaldo, eu estou contando isso porque a minha interpretação é que a crise das desigualdades, enquanto a igualdade não for um direito, não for uma agenda de Estado, igualdade não é ideologia, igualdade não tem que ser a linha de governo, tem que ser o interesse de todo mundo para que a nossa democracia funcione melhor e que a gente tenha mais desenvolvimento humano. Essa é a minha perspectiva. E essa é a minha luta. Então, eu interpreto a crise das desigualdades como um dos maiores desafios para o século XXI. Mas, ao lado também da crise climática, da crise ambiental. E eu sei, tenho acompanhado o seu trabalho, que você tem se tornado um dos porta-vozes, um dos ativistas dessa causa aqui em São Paulo e também em Brasília. E aí eu ia pedir para você comentar um pouquinho mais como, quando e por que você começou a olhar para essas questões, para essas crises, e também um pouquinho já dos projetos que você realizou nessa direção. Eu vou falar com muita alegria sobre isso, porque eu tenho entusiasmo mesmo. Mas eu só queria falar um segundinho sobre a questão das desigualdades que você tão bem abordou. Vou dar um comentário. Nós, agora, você sabe, você me apresentou como presidente de Cidadania do Estado de São Paulo, e eu tenho essa responsabilidade, mas eu sou também o líder lá na Câmara do partido. E atuo não só com os nossos companheiros do Cidadania, como com outros parlamentares, dois que você adora e eu também, a Tabata Amaral e o Felipe Rigoni. E com eles eu discuti muito a questão do auxílio emergencial. Você sabe que a Tabata, o Felipe, nós, o Cidadania, lideramos a campanha para que tivéssemos na crise o auxílio emergencial. E ele veio. A proposta do governo eram R$200. Nós passamos para 600. A proposta do governo era só 3 meses. Nós pressionamos, está maior a durabilidade, ampliamos esse programa e ele fez toda a diferença. Essa crise teria tido uma dramaticidade humana, uma crise social muito maior, não fosse os R$600. E os R$600 tiveram o mérito de trazer de uma forma clara, de novo, a questão das desigualdades, que você já tinha identificado, que você já se dedica, mas que hoje passou a ser uma coisa mais coletiva. Então, te dizer que nós precisamos que você toque adiante essa sua pré-candidatura, que você depois possa seguir para ter em São Paulo um local para defender essas ideias de uma forma mais ampla, porque o ano que vem nós queremos que o Brasil tenha uma renda básica universal, cuidadosa, não vai ser nada que seja uma panaceia, não vamos ficar distribuindo dinheiro à torta e direito, tem que ter condicionantes, tem que ter porta de saída, para não ser paternalista, para não gerar dependência, mas tem que dar um lastro para as pessoas fazerem a diferença na sua vida. E tem um mérito extraordinário também, econômico, porque isso irriga a economia, faz uma economia de bases mais sólidas. Então, parabéns, estou junto com você na sua luta pela desigualdade, cidadania, pela renda. E você falou agora da questão ambiental, né? Eu sempre busquei tratar disso e eu tenho um olhar sobre isso, por isso que eu sou coordenador lá na Câmara, na frente da economia verde, tá certo? Que ela, vou traduzir o nome curtinho é economia verde, para ficar mais fácil para todo mundo sacar. Mas ela, o nome todo é o seguinte: Frente pela implantação de instrumentos econômicos para a preservação ambiental. Nós queremos que a questão do meio ambiente, Malu, seja uma questão de consciência, mas não seja só uma coisa de uma postura ecológica, no sentido assim,
eu cuido da minha planta, eu ponho a minha coleta seletiva. As pessoas têm que ter um comportamento assim. Mas você falou 2 vezes já uma frase que eu achei maravilhosa. Você falou assim, a consciência, Arnaldo, é de que a saída não é só individual, a saída é coletiva, né? Então, a gente precisa ter consciência, mas a gente precisa defender regras que façam com que todos sigam ela. Então, eu trabalhei, consegui, quando era deputado estadual, Malu, eu fui deputado estadual 4 vezes, lá na Assembleia, coordenei várias iniciativas, e uma das coisas que me deu mais felicidade foi aprovar a política estadual de resíduos sólidos. Um grave problema ambiental, social. Quem de nós não se lembra daquela imagem das crianças mexendo no lixo, babando, sujeira, contaminação? Triste isso, né? Mas o lixo pode ser uma formidável oportunidade, gerar empregos. Da atividade de catadores, dados do IBGE, Malu Molina, sabe quantos brasileiros vivem da atividade de catar? 360 mil brasileiros. 360 mil. Eu estou aqui em Bauru, é uma das grandes cidades do estado de São Paulo hoje, falando com você. Bauru tem um pouco mais de 360 mil. 80% das cidades brasileiras não tem nem de longe isso. 80% das cidades brasileiras tem menos que 50 mil habitantes. Então, cuidar do lixo. Fui para a Câmara Federal e consegui aprovar a Política Nacional de Resíduos. Ela estabelece coleta seletiva, fim dos lixões, é crime permitir lixões, ela fortalece as cooperativas de catadores, estabelece uma coisa que virou moda por aí, e você fala tanto muito bem, que é a economia circular. Reciclar, reaproveitar, reutilizar. Ao invés de pegar areia, submeter a um grande processo industrial, recursos naturais e fazer o vidro, pegar o vidro e reciclar. Tá certo? Ao invés de você fazer novas garrafas PET, pegar o PET e reciclar. Ou ser campeões mundiais como somos na reciclagem da lata de alumínio. Então, isso é um dos primeiros temas que eu tratei muito. Na cidade de São Paulo, nós tivemos avanço. Mas na cidade de São Paulo precisa implantar coleta seletiva para valer. Os postos de recolhimento precisam ser mais ágeis. Na cidade de São Paulo, precisa separar a varrição da coleta. E a coleta precisa não ter destinação para os aterros, mas ter uma oportunidade de separar resíduo do rejeito. Nós precisamos de você, Malu. Nós precisamos de você na Câmara, depois pré-candidata hoje, depois candidata, defendendo teses como essa dos resíduos sólidos, que é uma das coisas que eu trato no meio ambiente. Não, perfeito, porque assim, a maior parte das pessoas, Arnaldo, não sabe muito bem o que é resíduo sólido. A maior parte das pessoas, a gente vive numa sociedade ainda tão justa, tão desigual, e desigual na renda, desigual nas oportunidades de educação, no acesso à saúde, desigual como um todo, que ainda parece tão longe para as pessoas a questão da crise ambiental, da crise climática. Eu já ouvi falar, essa coisa que vocês estão falando de economia verde, de sustentabilidade, isso é coisa de rico. Eu falo, meu Deus, olha só o quanto esse debate ainda precisa avançar. E a gente precisa falar mais sobre isso de uma perspectiva geral, assim, incluir todo mundo como parte dessa mudança, mas sem deixar de também falar dos grandes paradigmas, né? Isso que eu queria perguntar para você. Quais as principais mudanças, Arnaldo? Esse é um tema que me interessa muito, então acho que é muito rico saber a sua opinião, você que está imerso, estudando e lá em Brasília trabalhando por isso. O que precisa mudar, assim, no século XXI, no Brasil e no mundo, para que a economia seja menos agressiva ao meio ambiente, seja mais sustentável, mais verde, mais cooperativa? A economia está mudando, né? A economia do mundo está em crise. A gente está, eu acho que às vezes a gente está no meio do olho do furacão, não está percebendo, né, o tamanho das mudanças que estão nos rodeando. O mercado de trabalho está mudando.
De um lado, as profissões estão se reinventando, surgindo novas, algumas acabando. De outro lado, você tem novas formas de trabalho, como qual um dos maiores postos, digamos, de trabalho que cresceu durante a crise do coronavírus são os entregadores de aplicativo, que você acompanhou, o break do Zap, as condições que eles têm trabalhado, que são extremamente precárias. E parece que a gente está nesse centro desse furacão de mudanças econômicas. E aí eu queria te perguntar, na sua visão, com sua opinião, com sua experiência, o que a gente pode fazer para tentar ordenar esse furacão? Para tentar, daqui do olho da mudança, direcionar essa economia para que ela seja mais humana, mais verde, como você falou, sabe? Além dessas iniciativas, dessas políticas que você trouxe aqui para gente, queria que você comentasse as mudanças estruturais, né? Que é difícil, mas eu acho que é uma discussão importante da gente começar a fazer aqui hoje. Muito bem, você tem toda a razão. Eu fiquei pensando aqui, e como você falava desses desafios, eu quero que isso mude. Eu acho que as pessoas não podem ter uma visão imediatista do que é produzir. As pessoas devem ter uma consciência da forma de consumir. Eu adoro, Malu. Muito bacana ouvir você falar disso. Deixa eu fazer uma reflexão. Você é uma socióloga, estudiosa de comportamento da sociedade. Isso é uma ferramenta para mudança, né? As coisas mudam por amor ou pela dor. Conceituados filósofos, o Gramsci diz que a sociedade tem que ter um instrumento da coesão e da coerção. A coesão é o convencimento e a coerção é a presença da sociedade impondo comportamentos. Cinto de segurança. Hoje todo mundo que entra no carro põe cinto de segurança. Você é muito nova, tá certo? Eu sou daquele período que virou um grande debate se devia ser obrigatório ou não usar o cinto de segurança. Teve um outro debate. Fumar em locais reservados. Antigamente as pessoas entravam no avião e ficavam fumando dentro do avião. Ou fumavam em recintos. Aí teve um dia que a sociedade disse, não dá, tá certo? Você só pode fumar se você quer manter esse hábito, tá certo? Você tem que ter limites para que você não obrigue as outras pessoas a fumarem como você, né? Então, esses são os limites. Por que eu estou dizendo esta questão? Tem o âmbito pessoal, da coleta seletiva, da consciência, mas a pandemia que nós vivemos, ainda estamos no mesmo dela, nós estamos aqui, tiramos a máscara. A minha está até dependuradinha ali, vou voltar às atividades, são os cuidados que você teve, eu tenho, nós todos que estamos aqui temos com a vida, tá certo? Isso vai mudar a forma de consumir e de produzir. Fiz um debate hoje muito interessante, aprendi muito. Contei lá algumas coisas com os doutorandos em bioenergia, doutorandos da Unicamp e da Unesp, se reuniram. 40 big caras muito interessantes, muito formuladores, falaram sobre isso. Então, nós falamos sobre ESG, ISG. É uma sigla em inglês, Environment, Ambiental, Social e Governança. Todas as empresas do mundo estão falando nisso agora. Empresa que não tiver compromisso ambiental, o consumidor vai rechaçar. O consumidor não aceitará compromisso com produtos que não tenham rastreabilidade, que não tenham certificação na sua produção. É uma mudança estrutural, como você disse. Políticas públicas que nós precisamos fazer. Eu tenho um projeto lá, é um outro assunto, não é o nosso, mas chama debêntures. É para investimentos em infraestrutura. E eu botei lá no projeto, vai ser aprovado, que quando o investimento for num projeto que tem a marca da sustentabilidade, ele tem que ter favores maiores, ele tem que ter mais agilidade na sua aprovação, tá certo? No seu licenciamento, e ele tem que ter taxas de juros mais favoráveis. Eu, aqui em Bauru, tenho um grande amigo, um deputado federal. Eu gosto de falar dos outros, porque eu não acredito em você fazer a política do eu sozinho, tá certo? É o deputado Rodrigo Agostinho, preside a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. Vou encontrar com ele hoje mais à noite para botar a prosa em dia. Ontem, nós fizemos uma reunião, anteontem, aliás. Nós recebemos de 9 entidades, RAPs,
que você participa, tá certo? Muitos outros que vieram nos entregar as sugestões sobre a reforma tributária, porque nós vamos ter uma grande mudança no país e reforma tributária não pode ser só um jeito de arrecadar mais ou de ficar brigando para ver quem recebe. Nós temos que escolher que modelo de desenvolvimento. A reforma tributária escolhe os setores e fala, você, para o setor, e a sociedade que decide, o Congresso vai votar, você vai ser menos tributado porque você gera mais emprego. Você vai ser menos tributado porque você impacta menos o meio ambiente. E você, que impacta mais o meio ambiente, vai ter uma tributação maior. Então, essas são mudanças estruturais. São mudanças de tributos, são mudanças de comportamento, de legislação, para que a gente possa ter um outro modelo de produzir e de consumir na sociedade. Parabéns a você por estar defendendo isso com tanta prioridade na sua atuação, Malu. Não, que é isso, Arnaldo. E você tocou num tema muito importante que a gente precisa falar um pouquinho mais, que é a questão da reforma tributária. Eu acho que tão importante quanto foi a reforma da Previdência, quanto uma reforma política, quanto o auxílio emergencial, a gente precisa falar de uma reforma tributária para o Brasil. O Brasil ainda tem um sistema muito regressivo. E para quem fala de desigualdades, para quem quer que a igualdade seja um direito garantido pelo Estado, a igualdade de oportunidades, a gente precisa discutir. E falar da tributação, dos impostos, é a gente discutir um destino comum para nós enquanto sociedade. Então, todo mundo tem que participar dessa discussão, que, como você bem colocou, não é só escolher quem vai, quem que não vai, é ter critérios para isso, que são consensos sociais de onde a gente quer chegar enquanto país, nação, sociedade. Uma sociedade mais justa, desenvolvida, sustentável. Então, quais são os caminhos e os tributos, a maneira como eles estão organizados, fazem toda a diferença para que a gente consiga ou não atingir os nossos objetivos sociais. E, Arnaldo, queria que você, que está em Brasília, no meio de toda essa discussão, contasse, porque está todo mundo acompanhando o noticiário, essa reforma tributária. Cada hora a gente vê uma coisa, está todo mundo meio sem entender o que vai acontecer. Uns falam de volta da CPF, outros falam de cobrar do pobre, de pagar do paupérrimo. Você acompanhou todo esse imbróglio que foi e a gente vê poucas discussões realmente relevantes sobre como melhorar nossos tributos hoje no Brasil, ganhando essa projeção. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que está isso em Brasília, essa discussão, e também um pouco de iniciativas legais para a reforma tributária que você tem notado. Muito obrigado, Malu, por essa pergunta. É a grande pergunta do futuro. É a grande futura para o país. Aí mesmo você falou e eu subscrevo embaixo disso que você disse. Como é que o Cidadania está pensando nisso? Nós lançamos até, acho que foi o único partido, não sei se outros fizeram, tomara tenham feito, tá certo? Mas nós lançamos, há 2 meses atrás, quando o debate foi retomado, nós lançamos uma diretriz, uma carta de princípios. E eu vou tentar me lembrar de todos os 5 pontos aqui. Primeiro, nós trabalharemos para simplificar. Hoje a nossa legislação é muito complexa. Para o cidadão é um suplício. Quem quer ficar em ordem com suas obrigações, o volume de documentos que tem que fazer é uma complicação, tem que ter contador, ninguém consegue fazer as coisas de uma forma própria, é muito penoso. Para as empresas, então, um desastre. Tem empresas, muitas delas vêm e dizem o seguinte, olha, Arnaldo, eu produzo, aí eu tenho para vender tantos vendedores, tenho 10 vendedores. Aí eu tenho para manter a minha contabilidade em dia, meu pagamento, eu tenho que ter 15. Meio assim, a atividade meio, ela consome mais da empresa, do ponto de vista de recursos humanos e gasto de dinheiro, mais do que aquilo que deveria ser voltado à sua produção. Então, simplificação. Segunda questão, os impostos no Brasil são regressivos e nós queremos que sejam progressivos. Quem tem mais, paga mais. E no Brasil, nós temos uma inversão. O sistema tributário é concentrador.
Se você tem uma casa de aluguel, hoje, Malu, você ali aluga ela, você tem uma tributação em torno de 20% no aluguel que você recebe. Se você tem várias casas e monta uma sociedade, uma empresa de administrador de imóveis, esse tributo, estou simplificando, cai em torno de 10%. Mas se você tem muitos imóveis, como alguns têm, e monta um fundo imobiliário, a tua tributação cai para zero. Então, você tem uma inversão total. Então, nós queremos impostos progressivos. Terceiro aspecto, nós queremos que se tribute mais as atividades que são de uso menor de mão de obra. E queremos que as atividades de maior empregabilidade tenham mais alívio tributário. Isso tem muito a ver com o Brasil. O Brasil, que tem uma população e um perfil demográfico muito distinto ainda, um Brasil que nós vamos sair dessa crise elevando de novo o número de desempregados, nós vamos para casa de 16 milhões de desempregados, não há como conviver com isso, então nós queremos uma forte desoneração da folha salarial. Quinto princípio, no Brasil se tributa mais o salário e menos a renda. E nós queremos tributar a renda e não o salário. Então, estas são as 5 diretrizes que o Cidadania vai trabalhar na reforma tributária. Ou seja, criar condições para que a gente possa ter, com essa reforma, uma forma de retomar o crescimento no nosso país. Mas nós vamos ter muito tempo, isso não será tão rápido assim. Nós teremos que fazer, por etapas, mais um processo do que um momento, e você vai estar participando disso, não só como pré-candidato agora, mas até com um cargo público, eu acredito, para participar ativamente desse debate. Vai acompanhar conosco, Malu. Com certeza, Arnaldo. Estamos juntos nessa luta. Achei muito legal que você trouxe esses 5 pontos que estão bem amarrados, né, que a cidadania tem promovido e tem defendido. A questão da progressividade é mais do que urgente. E assim, tem uma frase para quem não sabe o que é progressividade, que explica muito bem. Quem tem mais tem que contribuir mais com a sociedade. E quem tem menos tem que contribuir menos. Porque é uma maneira, você sabe que eu sou uma ativista pela igualdade social, da gente garantir a igualdade como um direito. E não como um privilégio ou como uma ideologia que nem está hoje, né? Então, e você falou de um ponto que eu acho que é crucial a gente falar aqui também hoje. A gente falou um pouquinho dessa economia verde, economia circular, dessas mudanças na economia, da importância de uma reforma tributária. E você tocou no ponto central, a questão do emprego. Então, você trouxe esse ponto da desoneração, né, na folha de pagamentos como um possível alavancador da geração de mais empregos. E eu queria fazer uma provocação. Eu vejo muito, né, as pessoas na sociedade, na política, no mercado, falando precisamos crescer, claro, precisamos gerar mais emprego. Mas tem a gente nessa discussão, hoje estamos fazendo discussões estruturais aqui. Então, vamos para a provocação. A gente sabe que para produzir mais, no nosso sistema produtivo, que é o sistema produtivo baseado no capital, como alguns conhecem como capitalismo, a gente usa o meio ambiente para essa produção. Então, normalmente, o crescimento da produção está ligado também com o crescimento do uso do meio ambiente, né? E a gente sabe que os recursos são finitos e que não há espaço para todo mundo, todos os países crescerem muito em pouco tempo. E a gente sabe que quando não há esse crescimento, fica 10 vezes mais difícil de gerar boas oportunidades, principalmente para quem mais precisa. E aí, a provocação que eu queria te fazer é como gerar mais empregos, mas que tipo de empregos que a gente quer gerar e como a gente inclui todas as pessoas do nosso país, sabendo que esse mercado, a economia está passando por transformações estruturais e que não tem como o mundo todo crescer muito o tempo todo. Então,
é um pouquinho mais uma discussão estrutural para a gente fazer, né? E aí queria te ouvir um pouquinho em relação a esses pontos. Ô, Malu, eu gosto de você, estou gostando cada vez mais, viu? E as pessoas que participam conosco são ótimas também, hein? Você falava, eu já li o Fábio Pimentel. O Fábio Pimentel já mandou uma pergunta, dizendo assim, crescer por crescer, tá certo? Só para enriquecer mais, não. Como é que é isso? E o Matheus foi muito gentil também, mandou uma mensagem, falou assim, olha, Arnaldo, quando você foi secretário da Agricultura, você fez um trabalho muito bacana, inclusive com a questão ambiental. Eu vou pegar a sua pergunta e esses dois comentários que eu consegui identificar aí. Do Fábio Pimentel, agradeço, Fábio, parabéns por estar aí com a nossa Malu Molina e ao Matheus também, que falou. Para o Matheus elogiou, eu fui secretário da Agricultura e poderia uma hora contar alguns casos que me animaram muito lá. Toda a questão de pesquisa, como é que nós fizemos. Mas teve uma coisa básica. Eu cheguei lá num baita conflito, Malu. Ruralistas versus ambientalistas. Produtores versus defensores do meio ambiente. E eu saí da secretaria, acredito eu, com respeito dos produtores, com respeito dos ambientalistas. E consegui fazer coisas muito legais. Nós estabelecemos formas de preservação do solo, cuidados com relação a isso. Estimulamos a integração lavoura, pecuária, floresta. Ampliamos o número de pequenos reservatórios para que a água da chuva pudesse ser contida, para que nós pudéssemos tê-la uso na irrigação, para que nós pudéssemos ter reaproveitamento de águas pluviais para uma série de atividades, criando um círculo todo virtuoso, tá certo? Demonstrando, e aí é uma primeira resposta à questão que você provocou, dizer o seguinte, é possível conciliar preservação com produção. E mais do que isso, preservação dá lucro. Muitas vezes se diz, olha, nós não podemos ficar preservando porque outros países não preservam, tá certo? E aí nós perdemos vantagem competitiva. Não é verdade. Nós podemos ter e apresentar esse cuidado como uma vantagem competitiva e comparativa, tá certo? Eu tenho muita convicção com relação a isso. Eu sou da frente ambientalista e sou da frente parlamentar agropecuária, tá certo? O semestre passado, em setembro, no meio de grandes polêmicas das queimadas, eu consegui juntar os dois setores e aprovamos uma lei, pagamento por serviços ambientais. Já foi aprovado na Câmara, eu fui o relator da matéria. E ela está no Senado para ser aprovada. Reconhece aqueles que cuidam da questão do meio ambiente e fazem uma premiação às boas práticas. Então, é possível conciliar a questão ambiental com a questão da preservação. Mais do que isso, sabe qual é a minha convicção, Malu? A minha convicção é que nós precisamos sair. Está muito ruim o Brasil ser apresentado ao mundo como vilão do meio ambiente. E não é de maldade, é porque nós temos tido pecados, que são pecados, até para os católicos vão entender, são pecados veniais, não mortais, ou seja, são pecados menores, mas que acabam se tornando mortais porque comprometem a imagem como um todo. E nós temos bons exemplos. Acho que o Brasil não deve só ficar na defensiva e nós precisamos definitivamente, concordo com você, com essa causa, é nossa, assumir a bandeira de ser vanguarda mundial da nova economia, da economia verde. Fábio, você falou de que o crescimento que nós queremos não é um crescimento quantitativo, é qualitativo. É algo que empreste qualidade de vida e distribuição de rendas. É isso que eu acredito também e quero dizer que a atividade em torno da economia verde é geradora de emprego, é criadora de oportunidade, não é só uma questão de consciência, é uma escolha de uma forma de consumir e produzir que eu acho que, adotada, pode nos colocar na vanguarda do mundo. Não, com certeza. Eu já fico toda animada com essa ideia, porque é algo também que eu acredito muito
e que me move. E você tocou em um assunto que eu não vou poder não pedir para você falar um pouquinho mais, que também é um assunto que eu sei que muitas pessoas aqui que me seguem perguntam para mim, e eu também estou sempre acompanhando, não tem como não acompanhar, é justamente o avanço da destruição da Amazônia, das queimadas e de como o Brasil tem sido visto justamente por essa negligência, por tudo que tem acontecido, e não é algo recente, mas que se intensificou muito nos últimos anos e ganhou muita projeção. E você que está falando, né, como você falou, como conciliar a preservação com a produção, falar de meio ambiente e também olhar para a produção agrícola, que é muito importante para o país. E a gente sabe que sem a Amazônia, que é o coração, não só do Brasil, mas de toda nessa nossa parte do hemisfério, não é possível. As mudanças climáticas podem ser tais que não haja mais produção, né? Que impacte as chuvas, que impacte diretamente o nosso clima hoje. Então, eu queria te perguntar o que tem sido feito lá em Brasília em relação a esse avanço da destruição da Amazônia, a ter tanta coisa ruim e sempre fica feito de bom. E aí, se você puder explicar o que vocês têm extraído de dado, o que realmente está acontecendo e quais ações estão sendo tomadas em relação a isso. Tem uns números que são muito surpreendentes, Malu. Eu vou me controlar no tempo, porque eu tenho uma tentação de começar a falar. Você me faz um sinalzinho aí, mas eu vou tentar ser bem objetivo. Até porque estou vendo tantos comentários. O Romário, daqui a pouco, pede para a gente comentar sobre energia renovável também. Agradeço o Pimentel, que concordou com as coisas que nós falamos aí. Então, eu queria lhe dizer, primeiro falar um dado. Qual é o tamanho do Brasil? Qual o tamanho do Brasil? A gente entra na escola primária, tinha duas coisas que eram obrigatórias ali. Primeiro ano, quem descobriu o Brasil? Não estou nem falando, já tinham os índios, mas Pedro Álvares Cabral. Qual o tamanho do Brasil? 8,5 milhões de quilômetros quadrados, não é isso? Todos nós decoramos isso. Hectare, que é a unidade que você usa na agricultura, é 10 mil metros quadrados. 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Sabe quanto significa hectare? Você não sabe, ninguém é obrigado a saber. Eu que sou um engenheiro besta, fico fazendo conta. São 850 milhões de hectares. O tamanho do Brasil, 850 milhões de hectares. Junta toda a área plantada de cana, tem demais. Toda a área plantada de soja, somos agora os maiores exportadores do mundo. Toda a área plantada de arroz, feijão, milho. Toda a área de hortifruti, soma tudo. Toda a área de eucalipto. Nós somos os maiores produtores de celulose do mundo. Todos aqueles eucaliptos, aquelas florestas plantadas que fazem. Soma tudo isso de área cultivada no Brasil, isso tudo, dos 850 milhões de hectares, nós ocupamos 80 milhões de hectares. Arnaldo, espera um pouquinho. É isso? É isso. Para produzir aquilo que alimenta o brasileiro, boa parte do mundo, nós ocupamos 80 milhões. Nós ocupamos 9% do território nacional. Depois, aí uma pessoa que tem um pouco mais fala, mas você não falou da pecuária. A pecuária no Brasil está muito atrasada. Ela é ainda pouco produtiva, apesar de nós sermos o maior exportador de carne do mundo. Somos o primeiro de bovino, segundo de frango e quarto de suínos. Os maiores exportadores de carne do mundo é o Brasil. Aí ocupa outros 20. 9 com 20, 29% do território. A Amazônia, desta área de produção, é uma coisa muito pequena. Então, eu, que sou lá da Frente Parlamentar da Agropecuária, sou da Frente Ambientalista, junto com o Rodrigo Agostinho, que é o presidente da Frente Ambientalista, junto com a Mônica Sodré, do RAPS, que você conhece, junto com o Marcelo Brito, que é o presidente da ABAG, a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, escrevemos um texto. Saiu publicado, eu vou te mandar, se você achar interessante postar para os que estão seguindo a gente, eu acho que pode ser legal. Publicamos um texto na semana passada não, 10 dias atrás, na revista Exame, assinado por nós, contra o desmatamento da Amazônia. Tá certo? Medidas rigorosas contrário a isso. Minha convicção,
de que pode produzir, aumentar a produção sem nenhum problema de comprometer, sem nenhum passo para comprometer o bioma amazônico ou o bioma do Pantanal, tá certo? Que são dois biomas extremamente importantes. Então, essa é a minha convicção, nós temos trabalhado nisso, a maioria do setor agro concorda com isso, nós temos compromisso com o agro sustentável. E aí, só para não deixar de comentar, o Romário falou de outra questão, que aí é conversa. Energias renováveis, eólica, dos ventos, solar, do sol, tá certo? Energia da biomassa. Ao invés de você deixar a matéria orgânica simplesmente largada, produzindo gás metano, impactando o meio ambiente, você fazer com que isso possa se transformar em bioeletricidade, eletricidade gerada a partir da palha do arroz, de rejeitos que produzem o biogás, rejeitos de produção de animais, tá certo? Tudo isso dá um capítulo bom para a gente falar também uma hora dessas, viu, Malu? Não, com certeza. Eu também estou dando uma olhada aqui nos comentários do Romário, da Miriam, sobre que além, né, da mata, além da floresta amazônica, né, que é o que a gente tem acompanhado assustado, eles trouxeram, poxa, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal. E aí o Romário trouxe, só no passado perdemos aí 1.200.000 de quilômetros de campos de futebol em floresta, que ele colocou esse dado, né? E assim, a gente sabe que isso não é legal, isso não tem a ver com esse agro sustentável e com a cultura familiar, não é isso. Isso é crime, né, Arnaldo? E aí eu até queria te perguntar, porque muitas vezes as pessoas confundem as coisas, né? Não tem, eu acho legal que você trouxe, falou, gente, calma aí, vamos fazer essa conta, olha só isso, não é bem, até para tirar um pouco desse lugar comum essa discussão, né? E separar, porque isso que a gente vê das queimadas, da invasão de terras, isso não tem nada a ver, isso não reflete essa produção, esse olhar e muito cuidado que as pessoas que fazem um trabalho seríssimo com o que move o Brasil, que é a questão da agricultura, da agropecuária, etc. Mas eu queria te perguntar também se tem esse tipo de investigação dessas queimadas, que é algo que as pessoas ficam, meu Deus! Então, eu acho que assim, o sentimento que eu vejo das pessoas comentando é, meu Deus, estão queimando tudo e ninguém vai fazer nada por isso. Então, assim, porque, né, eu acho que é legal tirar desse lugar comum que você já tirou e também te perguntar se você tem acompanhado, se tem alguma CPI, se tem algo rolando nesse sentido também. Olha, nós temos montado comissões que estão verificando isso, temos feito diálogo, cobrado uma ação mais efetiva do governo como um todo. O governo até, e reconhecendo uma dificuldade, está indo muito mal o Ministério do Meio Ambiente, muito mal conduzido, com muitos problemas. Até foi designado o vice-presidente, o Mourão, para montar uma comissão especial sobre a Amazônia. Nós temos cobrado a efetividade nas suas ações. Então, nós vamos continuar vigilante com relação a isso, propondo que a gente possa adotar medidas, sanção para quem faz, e tem muito malandro, tem muita picareta mesmo, que queima, tá certo? Então, nós temos que separar um pouco o joio do trigo. Tem algumas queimadas que são ocasionadas por acidente, deve ser separado e ter uma ação muito clara com relação. Até porque, e aí, se me permite dar um passo a mais, é uma colocação feita pelo Jacques, que está aí. Ele acabou de falar. O Brasil tem um potencial de biodiversidade extraordinário, tá certo? A floresta amazônica concentra coisa de 30% das variedades de flora e fauna do planeta. É a floresta tropical mais rica. O Brasil tem ainda hoje, de reservas e matas originais, mais de 50% do nosso território nacional ainda são matas nativas, Malu. E isso que é um privilégio, tá certo? Outros países não fizeram a lição de casa, vamos reconhecer. Muitas vezes vêm nos dar aqui pito, cobrar atitudes nossas, não fizeram a lição de casa lá, tá certo? Ninguém tem país desenvolvido, desenvolvimento,
o percentual de matas nativas como nós temos, e nós não vamos querer seguir o que eles fizeram. Nós queremos transformar isso num potencial de uso da bioeconomia. A economia que veio para ficar, ela reúne tudo isso que você foi abordando. Você falou da questão de resíduos, depois nós estamos falando se a produção pode ter uma pegada de sustentabilidade, falamos da questão do consumo responsável também. Nós temos instituições fantásticas, como o Instituto Acatu e outros, de orientação com relação a isso, e nós temos a possibilidade de transformar a nossa diversidade de fauna e flora, a nossa biodiversidade, num instrumento muito importante. Instrumento para gerar empregos, criar oportunidades, né? A ministra da Agricultura do Brasil hoje é uma mulher muito bacana, viu, Malu? A Tereza Cristina. E ela, 2 semanas atrás, lançou um programa de bioinsumos. Porque muitas vezes você tem toda aquela polêmica em torno de agrotóxico. Você tem, para defender de doença, você usa remédio. Aí são os defensivos. Mas você pode ter defensivos com um forte acento biológico, não químico, harmônicos com a natureza. E você pode ter adubo que seja também o sentido. Por exemplo, imagine você ampliar a compostagem. A matéria orgânica que você tem, que muitas vezes é jogada em aterro, jogada ao léu e produz todo o impacto ambiental, eu, como secretário, fiz isso. Nós temos uma usina, o nosso Carlos Fernandes, que você gosta tanto, eu também, tá certo? Ele teve isso lá na Lapa. Nós temos lá a usina de Leopoldina. Nós temos iniciativas de compostagem na cidade de São Paulo, precisam ser ampliadas. Eu quero te pedir que você inclua no seu programa. Pedir não, já está. Estou só querendo destacar, para que todos saibam, a agricultura periurbana. Ampliarmos a questão de hortas na cidade de São Paulo. A questão de hortas tem um sentido de alimentação e pode fazer nos conjuntos habitacionais. Eu já fui secretário da Habitação do Estado. Nós tivemos várias iniciativas bacanas, Malu, no sentido de fazer hortas em conjuntos habitacionais. Ampliar essa experiência é possível na cidade de São Paulo, reflexo de uma visão mais geral que nós estamos falando. Arnaldo, uau, adorei mesmo, acho que você deu uma resposta que abarrou o que eu perguntei, um pouco do que cada um trouxe aqui também nos comentários. E assim, eu vou só te fazer mais uma pergunta, porque o nosso tempo já está acabando, tem aí uns 6 minutinhos, mas eu estou assim impressionada, porque a gente conseguiu tocar em vários assuntos e eu acho que você traz vários dados e de uma maneira concisa também e muito didática, então foi uma verdadeira aula, acho que o pessoal está dando várias perguntas, o que eu achei super legal, todo mundo participando bastante, e o pessoal também assiste muito depois que a live acaba e manda também, a conversa fica rolando aí, enfim. Tá. Então a gente falou um pouquinho aqui de tudo, gente, falando dessa economia verde, da economia circular, de como que produtividade pode estar atrelado à preservação também, que isso, na verdade, é o futuro das empresas e as que não se adequarem vão ficar para trás, porque essa é uma tendência crescente sem volta, né? E até porque, aquilo que você falou, a gente aprende no amor ou na dor, porque não tem volta mesmo. Se não for no amor, vai, senador, eu acho que a gente já está começando a sentir isso, né? Da pior maneira possível. E falamos de energia limpa, falamos, enfim, de uma série de coisas. E tem um ponto que você começou a tocar, já olhando para o papel da cidade, da compostagem, hortas urbanas, hortas comunitárias, enfim, outras coisas que a gente pode trazer. E eu queria terminar essa live justamente fazendo uma pergunta nessa direção para você. Qual que é o papel da cidade hoje, amarrando também algumas coisas que o Fábio Pimentel trouxe aqui, para a promoção da sustentabilidade, da vida, de um outro modelo de economia? Como que você enxerga a função das cidades para que a gente caminhe nesse nosso sonho de nação que seja mais desenvolvida, mas com mais inclusão, com uma economia forte, mas que seja sustentável? E como que a gente pode olhar para as políticas municipais também
como esse motor para a gente chegar no nosso destino. Ô, Malu, que linda pergunta. Eu sou, Malu, um caipira. Eu nasci numa cidadezinha muito pequena, fui para a cidade grande, me encantei, descobri um novo mundo. Eu tinha 18 anos de idade quando eu cheguei na cidade de São Paulo, visitei a cidade de São Paulo, cheguei, não era nem na Avenida Paulista, na esquina da Ipiranga, que é São João, ali, tá certo? Fui num cinema, tá certo? Era o meu primeiro sábado que eu tinha vindo para fazer 3 meses de cursinho antes de entrar na faculdade. Eu estou vendo que você, na sua live, tem gente do interior que gosta de você, viu? Acabou de mandar uma mensagem, o Maílson. Ele é lá de Rifaina. Você nem sabe onde é Rifaina, né, Malu? Sei sim, eu já ouvi falar sim. Inclusive, Olha. na última eleição, eu tive voto lá, se eu não me engano, viu? Olha que bacana. Rifaina é lá para frente de Franca, fica na fronteira entre São Paulo e Minas, na divisa. Eu fui o deputado federal mais votado, por isso o Maílson é meu amigo, eu contei que eu vim aí, tá certo? E tem um lago fantástico lá, Lago de Furnas. São coisas belíssimas. E Rifaina é uma cidade turística. É uma cidade que usa o meio ambiente como uma forma de promover o desenvolvimento. Linda cidade, de alta qualidade. Você viu que nós começamos a falar da questão do meio ambiente e você falou da Amazônia, aí nós falamos do bioma do Pantanal e tal, e nós pouco falamos, a não ser na área de resíduos, da questão ambiental das cidades. E é nas cidades, Malu, que hoje vive 90% dos brasileiros, 90 e tantos por cento. Os problemas ambientais mais graves, todos devem ser tratados, mas estão nas cidades, onde nós temos hoje uma parcela enorme. Quantos milhões de pessoas vivem em favela na cidade de São Paulo? Quantas pessoas em São Paulo vivem em cortiço? Quantas pessoas em São Paulo têm córregos contaminados ali, com as suas crianças brincando muito próximo disso? Eu não vou falar isso para você. Você sabe disso melhor do que eu, apesar de ser jovem. Tá certo? Nós fizemos um trabalho em Guarapiranga. Eu era secretário da Habitação. Nós fizemos para ocupação irregular. O rigor ambiental ali fez com que nós tivéssemos uma ocupação desordenada em torno dos grandes corpos hídricos da região metropolitana da cidade de São Paulo, vivem milhões de pessoas. Nós vimos o dilema. Nós falamos que é ilegal, tentamos tirar, ou fazemos uma regularização parcial. Estendemos aquilo que é o bico da luz de uma forma mais organizada para não causar incêndio, tentamos regularizar. Eu fui a favor de regularizar. Foram feitas medidas ainda insuficientes. Então, todas as questões ambientais são importantes, mas elas se resolvem e mudam a vida das pessoas nas cidades. Aonde você vai se concentrar, Malu? Você vai falar da vida, de todos os outros temas, sim, mas pelas vidas de São Paulo. Eu acredito, tá? Eu tenho certeza de que você será uma voz bacana, positiva, para que esta dimensão ambiental, essa dimensão social, possa ser tratada de uma forma mais estrutural. Como presidente de Cidadania, eu fiquei muito orgulhoso de você ter escolhido o nosso partido para se filiar, de você ter escolhido o nosso partido para ser pré-candidato por ele. E nós estamos orgulhosos de você e precisamos de você, para você manter essa chama acesa, esse engajamento das pessoas. Parabéns, Molina. Imagina, eu que agradeço, Arnaldo. O Instagram já avisou que em 1 minuto vai encerrar a nossa conversa. Então, vou aproveitar esses segundinhos que faltam para agradecer mais uma vez o seu tempo, a verdadeira aula, e falar que é uma honra para mim estar ao lado de vocês. E vamos juntos, pode contar comigo mesmo. E eu também vou chamar vocês aí para os projetos, para as coisas que a gente for fazendo, pelas vidas de São Paulo e para desenvolver o nosso Brasil. Um beijo para você, beijo pessoal. Até as próximas. E é isso aí, Jaque. Avante por nós. Tchau, tchau, gente.